Os prejuízos da mentira na família. Esta é a lição número 11 do dia 11 de junho, que é o segundo domingo de junho, portanto é o dia do pastor. Então parabéns a você, pastor, que com seriedade, com piedade e amor tem conduzido as ovelhas do Senhor à presença de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue te dando força, vigor, e que o muito amado pastor continue firme na presença de Deus, sabendo que nós, ovelhas, damos um pouco de trabalho, mas que certamente o Senhor te recompensará naquele grande dia. Texto áureo: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz frutos para o bem. É possível que a mentira inicial até cause algo bom, mas nunca dá frutos. Até porque há árvores, né? A árvore, quando dá fruto, ela dá flor, depois ela dá o fruto. Entretanto, há árvores que somente dão flores, não dão frutos. Este é o caso da mentira. A mentira pode até ser frondosa, ser bonita, mas ela não dá frutos. Introdução. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja, o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Quantas pessoas hoje querem chamar a atenção para si? É triste vermos que isso acontece dentro da casa do Senhor. Vemos aqui um casal que tinha tudo para ter uma vida próspera diante do Senhor. É bom e interessante frisar que a questão de Ananias e Safira, não é uma questão financeira. A questão ali não foi uma questão financeira, a questão foi a mentira em si. Vou te dar uma questão mais prática. Se caso eles concordassem em vender a propriedade, eu vou dar um valor aqui só para a gente entender, um valor, a propriedade de 10 mil, por exemplo, e poderiam simplesmente chegar para os apóstolos: olha, vendemos nossa propriedade por 10 mil, mas ao invés de dar 1.000 na presença de vocês, ou dar os 10 mil, nós queremos dar apenas 2 mil, ou 5 mil, ou 9 mil. Não teria nenhum problema. Por quê? Porque ali estava agindo com a verdade, mas não foi o caso. Eles mentiram aos discípulos, mentiram à igreja. A mentira, ela sempre traz consequências terríveis, tenebrosas. Nós devemos usar sempre a verdade. Lembra que Jesus falou lá em João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade e nós somos seguidores de Cristo, então nós também devemos continuar falando a verdade. A verdade, ela liberta. A verdade, ela dói uma vez só. Quantas vezes, quantos casais têm se separado por causa de mentiras, inclusive? Pessoas que têm, ao invés de chegar e falar, se abrir e falar logo a verdade, ficam enrolando durante tempos e tempos, e quando a verdade verdadeiramente vem à tona, acaba causando um certo transtorno. Então, a família não pode viver uma vida de mentiras. A família, principalmente nós, a família cristã, precisa viver uma vida firmada na verdade. Ainda que a verdade, no início, vai nos trazer algum prejuízo, mas é melhor viver com um prejuízo da verdade do que com o lucro da mentira. Uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safiras uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Hoje não é diferente. Quantas pessoas estão na presença de Deus, aparentemente, na igreja, por exemplo, às vezes muitos deles nem faltam cultos, né? São pessoas presentes na igreja e temos como pessoas transformadas, mas nem sempre são verdadeiramente transformadas. Há pessoas que estão congregando conosco, mas não estão com seus corações voltados verdadeiramente para o Senhor. Lembra que Jesus falou? Os seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim.
E quantas pessoas estão assim na igreja? Louvando ao Senhor, cantando no coral, talvez tocando na orquestra, ensaiando lá com as crianças, ou mesmo cantando com um grupo de jovens, né, ou adolescente, mas na verdade o coração está muito longe do Senhor. Por que estão longe do Senhor? Porque eles estão vivendo uma vida de hipocrisia. Estão ali na presença do Senhor, aparentemente, na presença da igreja, mas quando sai dali da igreja, né, do templo, só o sangue do Cordeiro. Vivem a hipocrisia. Falam uma coisa lá na igreja, fazem uma coisa lá na igreja, e aqui no mundo fazem uma coisa completamente diferente. Tudo contra o que a Bíblia ensina. Então, essas pessoas no caso, vivem numa hipocrisia também na questão da cobiça, né? Cobiçando aquilo que é do outro, né? E, claro, vivendo como na mentira deste casal. Então, quantas pessoas não estão assim no nosso meio? Estão vivendo somente de aparência. E o cristão, ele não deve viver de aparência, o cristão vive de essência. A comunhão na igreja de Atos. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro, de forma voluntária, para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Há algumas pessoas extraordinárias. Eu desejo que você seja uma dessas. E se você não pode ser uma dessas, aqui na questão financeira, que eu quero dizer, para ser mais direto, você encontre com alguém, que há pessoas que são realmente de uma forma, que Deus usa de uma forma espetacular, de uma forma extraordinária. Veja aqui, por exemplo, Barnabé. Barnabé deu todo o valor de sua propriedade aos pés dos discípulos. Para quê? Para atender aqueles cristãos carentes. E o que é melhor disso tudo é que ele não tocava a trombeta do que ele fez. Quantas vezes temos visto pessoas que às vezes têm até uma situação financeira melhor do que a outra, mas tem uma mão que precisa ter um encontro com Jesus, né? O homem da mão mirrada, lembra? Venha para o meio, está precisando vir para o meio para Jesus abrir a mão dessa pessoa, porque só o sangue do Cordeiro. Então que nós venhamos ser assim como Barnabé, entregar todo o nosso valor, né, financeiro à igreja. Mas aqui cabe salientar o seguinte, né, eu estou dizendo aqui como Barnabé, mas Barnabé tinha condições de fazer isso. Você não vai fazer isso se você não tiver condições, aí não. Aí de maneira nenhuma. Por quê? Porque você precisa cuidar da sua família. A Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. Portanto, você podendo abençoar a igreja, faça. Mas se você não pode, continue com o seu coração no Senhor. Não vai mentir ao Espírito Santo, não vai procurar fazer coisas desse tipo, certamente que não. Você vai voluntariamente, quando você pode, você entrega. Se você não pode, você não entrega. A prática é bem essa. Por que isso é importante? Porque vivemos uma situação dentro da igreja que as pessoas parecem que querem aparecer. Eu vou dar uma oferta maior do que a do meu irmão para eu aparecer mais. E, infelizmente, são pessoas que estão fazendo isso. É claro que de uma forma ou de outra acaba ajudando a igreja, né? Com aquele valor, né? Mas o Senhor sonda o coração. O Senhor não visa a oferta. O Senhor visa o coração do ofertante. Lembra da viúva que ofertou ao Senhor? Lembra que Jesus falou? Em verdade vos digo que esta deu mais do que os demais, porque essa deu todo o seu sustento. Mas por que Jesus falou isso? Porque ela entregou de coração. Ela não quis aparecer. Então, quando nós entregamos ao Senhor aquilo, que seja muito ou seja pouco, é de todo o nosso coração, o Senhor olha para nós diferente, o Senhor atenta para nós. Então, que nós venhamos ter esse coração voluntário, esse coração amoroso, né? E não um coração perverso, um coração que quer se amostrar para os outros, né? De maneira nenhuma. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram quase que não saiu aqui. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Foi o que eu acabei de dizer. As pessoas querem impressionar com valores
maior do que o do meu irmão, porque eu quero impressionar ao meu pastor, quero impressionar as pessoas que estão à minha volta, eu quero impressionar a igreja. Entretanto, até posso fazer, até posso conseguir impressionar o pastor. Olha que valor que o irmão trouxe, olha que bênção, a igreja pode falar de mim, né? Olha que bênção que esse valor que o irmão trouxe, valor alto, vai nos abençoar grandemente. Mas o Senhor dos altos céus está vendo a minha hipocrisia, está vendo que eu quero apenas aparecer aos homens. A minha recompensa eu acabei de receber, né? Aconteceu algo na minha vida em 1999, 2000 por ali. Eu estava novo no Evangelho, né? Eu estava voltando para a casa do Senhor. E nós tínhamos uma consagração de jovens numa de nossas congregações. E eu fui nessa congregação. Aconteceu uma coisa muito interessante, que eu sempre ia nessa oração, e aconteceu uma coisa muito interessante. Quando o irmão foi passar a hora da oferta, veio aquele desejo de dar um valor, que era na época um valor muito simplório, como hoje também é, né? Que era um valor de R$ 5. E eu peguei os R$ 5 e antes de eu pegar os R$ 5 veio aquilo no meu coração ou na minha voz, na minha voz, na minha mente, falando algo: para que você vai dar esse valor se não tem ninguém aqui para ver? Estava somente eu, a irmã que dirigia a oração e mais um ou dois jovens, não lembro bem. Foi um dia que tinha chovido demais, então as pessoas não tinham realmente condições de chegar. Eu cheguei porque a chuva veio depois que eu saí de casa. Então não tinha como eu voltar, ela me pegou no meio do caminho. Então eu repreendi aquilo porque eu sabia que aquilo não era da parte do Senhor. E eu entreguei o valor de R$ 5. Eu lembro bem que a irmã que estava dirigindo a consagração mencionou assim: ai, que bênção, agora nós já podemos encerrar a igreja, porque agora nós temos o dinheiro para comprar a cera, né, que na época ainda era cera, aquela vermelhão, né? E eu fiquei feliz com aquilo, né? Falei: que bênção, vão encerrar a igreja, que bênção, que vão usar um valor que eu entreguei ao Senhor, que coisa bonita. E eu saí daquela consagração maravilhado com aquilo. Isso foi no sábado, passou o domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar. Lá pelas tantas, no meio do dia mais ou menos, eram umas 2 horas da tarde mais ou menos, não lembro bem, um dos funcionários da empresa chegou para mim e falou assim: olha, o chefe mandou te entregar isso. E me entregou um envelope com o meu nome. E eu confesso que eu fiquei assim, muito intrigado com aquilo. Eu era novo na empresa, não entendia muito das coisas, eu fiquei um pouco intrigado e eu confesso que eu peguei aquele envelope e abri num lugar à parte, porque realmente eu pensei que fosse uma outra coisa, uma brincadeira ou coisa do tipo. Quando eu abri o envelope, tinha R$ 500 dentro do envelope. E aquilo me deu um nó, eu não consegui entender que valor é esse. E eu fui para casa pensando naquilo, agradeci ao chefe, né? E fui para casa pensando naquilo. Quando eu abri a Bíblia, eu abri na parte que o Senhor fala que aquele que fazer isso, aquilo, vai receber 100 vezes mais. Eu falei: 5 vezes 100 é R$ 500. Aí eu entendi o mistério do negócio. É claro que talvez isso não aconteça com você, mas aconteceu comigo. Quando nós temos essa questão de ouvir a voz do Senhor, as coisas mudam. Deus pode fazer com você diferente. Deus pode tocar em você, por exemplo, para você dar um carro para alguém, o carro que você tem, e o Senhor te presentear com um carro 0 km. O Senhor faz do jeito que Ele quer fazer. O que eu estou querendo dizer é que quando nós estamos verdadeiramente com o nosso coração voltado para o Senhor sabe o que fazer. Você não precisa se preocupar. Se o Senhor está dizendo para você abençoar a casa dele, pode abençoar. O Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo, voltando-se diretamente contra Deus. Muitas pessoas acham que o fato de eu estar numa igreja e enganar alguém, eu estou enganando apenas a liderança da igreja. Não é bem por aí. Lembra quando Saulo perseguia a igreja? Jesus poderia falar, quando apareceu a Saulo, o seguinte: Saulo, Saulo, por que tu persegue a minha igreja? Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus disse o quê? Saulo, Saulo, por que me persegue? Por quê? Porque quem faz contra a igreja, faz contra Cristo.
Quem faz a favor da igreja, faz a favor de Cristo. Então, quando Ananias e Safira entraram com engano, a mentira, né, nos seus corações contra a igreja, estavam, na verdade, mentindo contra o Espírito Santo. Consequentemente, estavam mentindo contra Deus. Estava querendo enganar a Deus. E a Deus ninguém engana, né? Então, para você ver o grande problema de fazer algo errado para a igreja, né, para a liderança, né, para o pastor diretamente, para a igreja, para os departamentos. Quando nós estamos fazendo tal coisa, nós estamos fazendo também ao Senhor. Sinopse: a igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão, entretanto Ananias e Safira dissimulava nessa comunhão com a mentira. O problema da mentira dentro da família, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Ou seja, eles comunicaram um com o outro: vamos fazer dessa forma, e assim nós vamos trazer atenção para nós. Atualmente, vemos alguns maus exemplos de pessoas assim também. As pessoas querem trazer a atenção para si, para que com isso venha conseguir, vamos dizer, dominar a igreja, mandar na igreja. Eu dou um valor alto de oferta e com isso eu compro uma voz na igreja. A minha voz agora tem um peso. Por quê? Porque os irmãos, muitas vezes, certamente não é o caso da sua igreja, o que vai fazer? Então vamos acatar o irmão, que o irmão está falando, porque se a gente não acatar, ele não dá aquele dízimo alto, aquela oferta alta, ele não vai abençoar a igreja, a gente não vai conseguir comprar material para isso, material para aquilo, nós não vamos conseguir continuar com a obra do templo. Nós precisamos do dinheiro dele, nós precisamos, na verdade, voltar o nosso coração para o Senhor. A igreja de Cristo, ela não está à venda e nunca haverá e nunca estará à venda. Veja que quantas vezes as pessoas fazem isso justamente para trazer a atenção para si e assim dominar a igreja, ou em outros casos, quando esse irmão ou essa irmã pecar, o pastor vai passar a mão por cima. Não vamos poder excluir essa pessoa, não vamos poder disciplinar, porque essa pessoa dá ofertas voluntárias aqui muito volumosas, que faz a diferença, então não podemos, ou mesmo ter alguma influência na igreja. Se o irmão ou a irmã disse isso, vamos acatar o que essa irmã disse, o que esse irmão disse, porque a oferta dele é muito alta. Mais uma vez, a igreja de Cristo, ela não está e nunca estará à venda. O Senhor Jesus nos comprou, portanto Ele é o comprador e não o comprado. Ninguém consegue comprar o Senhor. O sangue de Jesus Cristo, ele é preciosíssimo. Então, é Ele quem nos compra. Na verdade, Ele nos comprou na cruz do Calvário. Então, essa questão de chamar a atenção para si já denota que a pessoa está com uma má influência, né? Não está querendo uma boa coisa. Por quê? Porque nós não queremos chamar a atenção para nós. Nós temos que chamar a atenção para o Senhor. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. A mentira é a única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo. Lá em João 8,44. Quando o crente vive uma vida de mentira, ele não está no espírito, ele vive na carne. Nós, como somos da família do Senhor, que é a verdade, nós também devemos viver na verdade. A mentira não é para nós. Algumas pessoas acham que uma mentira ingênua, uma mentirinha aqui e ali, não tem nenhum problema. Eu tive um saudoso pastor que falava que, infelizmente, os cristãos ensinam seus filhos novos assim: se você mentir para o papai, o seu nariz vai crescer. Ou seja, está ensinando o filho a não mentir contando uma mentira. Então, e isso não é muito diferente hoje. Infelizmente, muitos pais hoje estão ensinando seus filhos a não mentir contando uma mentira. Sinopse: o uso da mentira revela a escravidão da carne.
conjugada com a hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso. Qual é o seu alicerce? Qual é a sua coluna? No que você está firmado? Sim, eu sei, você está firmado na rocha. Você está firmado em Cristo. E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Tem a ver que você está firmado na verdade. Você está firmado na palavra que é a verdade. Você está firmado na rocha que é a verdade. Portanto, continue falando a verdade. Quantas pessoas estão, de uma certa forma, moralmente falando, deixando a mentira entrar em sua família e com isso acabando, né, com a família, porque essa família será uma família fracassada, porque até numa questão de social, né, uma questão de sociedade, como é que você vai fazer negócio com uma pessoa que você não confia? Por que você não confia nessa pessoa? Porque essa pessoa vive de uma vida de mentira. E quantos obreiros, inclusive, dentro da casa do Senhor, tem um nome que as pessoas falam, mas o obreiro não, aquele obreiro é mentiroso. Eu não acredito em nada do que essa pessoa fala. Ele é um obreiro, mas é um obreiro que só vive na mentira. Olha que coisa penosa, triste. Por quê? Porque a mentira ela traz consigo o fracasso. Porque as pessoas sequer vão confiar uma nas outras. Por quê? Porque as pessoas vivem uma vida de mentira. Então nós devemos viver uma vida na verdade, para quando você falar algo, as pessoas saberem que verdadeiramente você está com compromisso com a verdade. Sendo essa palavra, sendo a palavra de Deus, você falando a palavra de Deus, ou mesmo a sua palavra. Se você firmou um acordo com uma pessoa, o teu sim tem que ser sim, o teu não tem que ser não. O que passa disso é procedência maligna. Nós devemos firmar sempre a nossa vida na verdade. Precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Por uma situação ou outra, algumas pessoas, cristãos, né? Estou falando para cristão diretamente, nós podemos nos sentir tentados a falar uma mentira. Por quê? Porque nós somos falhos, né? Nós somos pecadores. Apesar que lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós somos pecadores. Então nós não devemos trocar a verdade de Deus pela mentira do mundo, pela mentira do diabo. Nós precisamos continuar sendo pessoas firmes, ainda que essa verdade, falando da verdade, cause em nós algo que vai nos trazer algum prejuízo, vamos assim dizer, né? Seja jogado lá na cova dos leões ou na fornalha de fogo ardente, nós devemos ainda assim permanecer firmes e falar a verdade. Nós não devemos passar a mão na cabeça de ninguém. Nós devemos sempre falar a verdade e ter compromisso com a verdade. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. O adversário tentou contra Cristo, usou Pedro, usou Judas, por exemplo, para atrair a Cristo, né? Quando vemos algumas situações, o inimigo ele quer agir na família a todo custo, principalmente na família que formam a Igreja de Cristo, ou seja, na tua família. A sua família é uma família santa, uma família que está na presença do Senhor. Então é nessa sua família que o adversário quer destruir, quer causar mentira entre vocês. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele consegue enfraquecer a igreja. Quantas pessoas hoje, como eu falei anteriormente, não têm uma vida vivida na mentira, não passa credibilidade. Por que não passa credibilidade? Porque as pessoas sabem que essa pessoa vive falando mentira. Tudo para essa pessoa é mentira, ela só vive na mentira. Então nós não devemos permitir que o adversário encha o nosso coração. Não podemos dar ocasião ao adversário. Lembra que a Bíblia diz que o adversário
está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós não podemos dar brecha para o adversário. Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta do seu coração, vamos assim dizer. E isso aqui é interessante, né? Apocalipse 3:20, que fala para a igreja, não fala para o mundo não, essa palavra é para a igreja. Então, quando o Senhor, Ele precisa que nós venhamos abrir o nosso coração para Ele fazer morada, né? Para Ele entrar no nosso coração. O adversário não, o adversário precisa somente de uma brecha. Então, quando uma pessoa, um cristão, dá uma brecha, como foi o caso de Pedro, que Pedro falou para o Senhor, não, Senhor, tenha pena de ti, não vá para a cruz. O que Jesus falou? Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás. Ou seja, Satanás entrou no coração de Pedro. Pedro deu uma brecha e Satanás usou ele. Então, nós não devemos dar brecha para o adversário, nós devemos sempre falar a verdade. Sinopse: é preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. A hipocrisia também é interessante nós falarmos, porque a mentira e a hipocrisia são situações diferentes, apesar que elas vivem de mão dadas, né? Mentira é quando uma pessoa fala uma mentira propriamente dita, é uma pessoa que não tem credibilidade, por exemplo. A hipocrisia é quando alguém fala algo e faz outra completamente diferente, né? Faz o oposto daquilo que fala, isso é hipocrisia. Conclusão: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre o melhor. Nós devemos, mais uma vez, trilhar o caminho da verdade. Lembra? Jesus é o caminho, a verdade. Como Ele é a verdade, nós somos seguidores da verdade, nós devemos firmar a nossa vida na verdade. Revisando o conteúdo, número 1. Porque as atitudes do casal não revelam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Número 2. Vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Número 3. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Número 4. Semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira, no Antigo Testamento lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Número 3. Cabe estar em oração e vigilância, e que nós venhamos a cada dia mais estarmos firmes no Senhor, vendo e compreendendo os prejuízos da mentira na família. Nós vamos rever algumas situações e ver que realmente a mentira ela traz muito prejuízo para a família. Então, se ela traz prejuízo para a família, então vamos continuar falando a verdade, até porque a verdade dói uma vez só. A verdade dói, mas a mentira corrói. A verdade que dói uma vez hoje, nunca mais ela vai doer. Mas a mentira não, a mentira ela vai corroendo toda a vida. Então, que nós venhamos estar pautados na verdade, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!